Fala, torcedor tricolor, e estamos aqui para falar do principal assunto da semana. Pois é, domingo tem Bavi novamente. E talvez o mais interessante não seja apenas a gente saber quem vai ganhar esse jogo. A gente precisa olhar para trás e lembrar dos três Bavis que a gente disputou em 2026. E a gente vai conseguir perceber que o Bahia começou o ano muito diferente de como ele chega agora para o clássico de domingo. Inclusive, eu quero saber de você como será o Bavi de domingo. Comenta aí, torcedor. Deixa a sua opinião, ela é importante para o nosso canal. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu joinha no final. Isso vai ajudar que nosso vídeo chegue em pessoas que, assim como você, se interessam por esse tipo de conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. Os três clássicos que a gente teve esse ano, a gente tem que ressaltar que em janeiro, quando o Bahia disputou o primeiro clássico, o Bahia vinha 100% de aproveitamento. O Bahia era líder do Campeonato Baiano. Ceni tomou uma decisão que muito da gente não esperava em um clássico. Poupou os principais jogadores e montou um time misto para ir para o Barradão. O Bahia não entrou naquele jogo para simplesmente sobreviver ou cumprir a tabela. Ele entrou para competir, venceu o jogo e destacou o Del, um garoto da base, autor do único gol da partida. O Bahia quebrava um jejum de quase 6 anos sem vencer o nosso principal rival dentro do Barradão. Mas sabe, torcedor, o que foi que mais me chamou a atenção nesse jogo foi a capacidade que a gente teve de servir o time principal com jogadores da base. A gente já tinha sendo colocado no time principal durante o Campeonato Baiano o Del, Juan Pablo, Cauê Furquim, David Martins. Eu, como torcedor, estava realizado. Finalmente, eu estava vendo a base ser aproveitada no time principal. Com qualidade, quebrando aquele paradigma que a gente tanto falava nas rodas de amigo. Quero ver a base forte, quero que ela seja capaz de qualificar nosso time. A gente sempre lutou por isso, sempre quis, desejou isso. E no Campeonato Baiano tivemos 14 jogadores da base sendo aproveitados. Além da quebra desse paradigma, tínhamos uma competição interna. Ela funcionava da seguinte forma: quem tivesse melhor jogava, ganhava minutagens. Essas minutagens são importantes para essa transição da base para o profissional. Assim, foi um marco desse primeiro Bavi do ano. Quando a gente chegou na final do Baiano, veio o segundo Bavi de 2026. E o Bahia cometeu alguns erros no primeiro tempo. Viu o Vitória sair na frente e descer no intervalo, ganhando a partida. Mas o segundo tempo, Rogério Ceni teve a capacidade de fazer uma boa leitura. Ele conseguiu fazer o Bahia mudar o comportamento e reverter esse placar. Inclusive, teve uma decisão que ele tomou que merece destaque. Ele usou Acevedo de forma surpreendente na lateral. E deu muito certo. Acevedo conseguiu encontrar os espaços deixados pelo Vitória. Ele conseguiu intensificar a construção de jogadas pela linha de fundo e soube aproveitar a presença de área de Jean Lucas, que foi uma surpresa também, né, dentro da área. E Jean Lucas teve a felicidade de fazer os dois gols e reverter o placar do clássico e conquistar o baiano. Então, o maior destaque do Bavi da final vai para Rogério Ceni, que mostrou uma coisa que está fazendo muita falta hoje: ter a capacidade de ler o jogo, mexer no time, encontrar solução diferente quando aquilo que ele está fazendo não está funcionando. Era um Bahia que conseguiu se reinventar. E talvez seja justamente por isso que, olhando para o Bahia de hoje, a gente se pergunta: onde foi parar aquele time? Onde foi o que aconteceu para que o Bahia não conseguisse manter aquilo que a gente viu no início do ano? Aí eu venho e lhe digo:
4 dias após o clássico que a gente ganhou o Baiano. 4 dias. O Bahia teve o clássico na Fonte Nova pela Série A em um jogo totalmente travado. Um jogo bem diferente do que foi os 2 primeiros. O Bahia empatou de 1-1. O problema não está no empate. O problema está na maneira como o Bahia jogou. O problema está justamente que o primeiro Bavi, o Bahia tinha se destacado por utilizar a base e ter um time competitivo sem as peças principais. Afinal, tínhamos vencido com a reação e as mudanças táticas do treinador, mostrando inclusive uma imposição física no time melhor até do que 2024 e 2025 ele vinha apresentando. Mas nesse terceiro jogo já foi muito diferente. A gente tem recordação de que foi um Bahia que não conseguiu colocar o seu modelo de jogo. O Willian José perdeu o pênalti, isso parece que também meio que desmotivou o time. O Vitória conseguiu sair na frente novamente. A gente deu sorte que Jean Lucas empatou aquele jogo. No segundo tempo, o Bahia teve uma dificuldade terrível para criar. Aquele espaço que ele encontrou com o Acevedo na lateral no jogo anterior não surtiu efeito dessa vez. E a gente só teve uma finalização a gol no segundo tempo. O Bahia começou a ficar muito previsível. Mas o que foi pior, dependente das mesmas peças, por uma vontade do próprio treinador. Ele ficou dependente das mesmas ideias de jogo. Do Bavi até agora, a capacidade de surpreender desapareceu depois do Baiano. No Campeonato Brasileiro da Série A, eu faço a seguinte pergunta a você. Será que o Bahia perdeu a capacidade de surpreender porque perdeu a coragem de apostar em quem vinha pedindo passagem? O que aconteceu com a base do Bahia? No começo do ano, a base não estava sendo utilizada apenas para cumprir a tabela de jogos. Ela efetivamente estava produzindo, torcedor. Del já vinha sendo colocado como uma sensação do Bahia no ano de 2026. Juan Pablo ganhava espaço, mas teve a infelicidade de se contundir. Ficou fora dos gramados. Cauê Furquim já vinha aparecendo, já tinha demonstrado que tinha capacidade de entrosar com esse time. David Martins, muito elogiado, inclusive até mesmo pelo treinador. E aí vem a pergunta: quem vale mais? O desempenho do atleta ou o nome que ele carrega? Porque se um garoto entra, joga bem, decide um Bavi no Barradão, como foi o caso de Del, por que ele não ganha o direito de ter uma sequência de jogos? Se esse garoto entra, mostra intensidade, mostra garra, mostra capacidade em posição física, como a gente vê alguns atletas, por que ele simplesmente desaparece? Quando você tem um elenco com jogadores de nome, como o caso de Willian José, existe um risco. Você precisa escalar o time pelo nome e não pelo desempenho dos jogadores. E foi justamente naquela mistura que a gente viu no início do ano entre a experiência e a juventude que fez o Bahia ser tão interessante. E Rogério Ceni soube, ali naquele momento, aproveitar o que tinha de melhor e não simplesmente escalar pelo nome, porque é jogo de Série A. Agora chegamos a um ponto mais preocupante. Estamos vivendo uma crise, são 120 dias e 2 triunfos. O Bavi de domingo não está sozinho. Ele vem junto com o pior momento de Ceni, o pior momento que o Bahia vive em 2026. Depois de jogos em que o Bahia teve muita dificuldade de criar, depois de partidas em que o time parece muito previsível, a falta de triunfo na Fonte Nova é um marco desse ano de 2026. Também agrava muito esse momento. O Bahia vem de uma sequência de resultado que mostra essa dificuldade de encontrar uma regularidade e o futebol que já apresentou no início do ano. Já sentimos uma sensação de que somente trocando o treinador iremos conseguir restabelecer as ordens, extraindo o melhor desse elenco. E é por isso, torcedor, que para mim esse Bavi de domingo não é apenas um jogo, não é somente um clássico.
Eu quero olhar para esse jogo e fazer uma comparação dos 3 momentos que a gente já viveu esse ano. Que foi em janeiro, quando a gente teve um time misto que chegou no Barradão e teve a capacidade de surpreender, inclusive com gol da nossa jovem promessa, do Del, quebrando ali um jejum de quase 6 anos. O Bahia, segundo o Marco, o Bahia da final, que estava perdendo e sem mexeu, encontrou uma solução e fez o Bahia sair de campo campeão baiano de 2026. O Bahia do 1-1, esse daí, para mim, é muito importante porque esse jogo, o Bahia cometeu erros que a gente vem mantendo desde essa época. A gente continua perdendo pontos importantes dentro de casa, repetindo os mesmos erros. Até mesmo contra o Vasco, agora na 22ª rodada, foram os mesmos erros cometidos naquele Bavi. Então o Bahia tem dificuldade para criar, o Bahia perdeu intensidade, o Bahia se tornou altamente previsível. E que chega para um Bavi que pode ser uma espécie de julgamento, não do campeonato, mas do trabalho de Rogério Ceni. E agora eu quero saber de você. Se você fosse Rogério Ceni, o que você mudaria no Bavi, nesse Bahia de domingo? Colocaria jogadores da base? Mudaria o esquema de jogo? Trocaria algumas peças? Para mim, o problema, eu já deixei bem claro, é o treinador. Não tem mais. Você que acredita, que pensa diferente de mim, que acredita que Rogério Ceni ainda consegue recuperar aquele Bahia que vimos no começo de 2026, comenta aqui embaixo, porque esse canal está crescendo e eu quero que esse espaço seja cada vez mais para uma conversa entre torcedores. Não quero só falar para vocês, eu quero falar com vocês. E se você chegou agora, se inscreve no canal, não deixe de deixar o seu joinha, ele é muito importante. E depois desse Bavi, a gente vai voltar a conversar aqui nesse mesmo canal. Até o próximo vídeo, galera. E é claro, não podemos deixar de saudar, né? Saudações tricolores para todos vocês que curtem meu conteúdo, tá bom? Tamo junto.